Boa noite. Sobrevivente da tragédia de Nova Lima, de Brumadinho, conta como conseguiu sair da caminhonete que ficou ali rodando em zigue-zague, cercada pela lama. Marido de mulher que não se salvou relata que ela voltou para resgatar a cachorrinha e foi pega pela avalanche de rejeitos. 134 mortos já foram confirmados. Continuam presos os 5 engenheiros que fizeram laudos para a barragem da mina do Córrego do Feijão. Outras barragens de mineração tiram o sono de moradores e nossa equipe foi ver a situação em Nova Lima. Essas e outras notícias a partir de agora. A imagem que correu o mundo, mostrando o flagrante do desespero de trabalhadores, também foi a prova de um milagre em Brumadinho. A nossa repórter Kelly Dias conversou com Sebastião Gomes, que pegou carona na caminhonete para conseguir fugir da lama. Ele e o colega se salvaram e ainda conseguiram ajudar o motorista do trator, que também ficou mergulhado na lama. Um milagre de Deus mesmo, sabe? Porque naquele momento ali eu achei que eu ia morrer, né? Eu mais o Elias. Tanto é que começamos a orar, o Pai Nosso, em toda altura ali, que é desespero, né? E aí a gente só entregou a Deus mesmo, porque não tinha, assim, chance mais. Quando olhamos, foi os vagões vindo em nossa direção, vindo em nossa direção, vindo em nossa direção. E foi quando nós demos conta, né, que algo de muito grave estava acontecendo. A princípio, achei que era o pneu de um caminhão que tinha estourado. O Elias achou que era o descarregamento de trem, né, de vagões. Começamos a ver a lama vindo, aí falei assim, vamos correr porque a barragem estourou. E saímos correndo. Fui correr para um lado, voltei, a hora que eu voltei para o outro eu caí. E relei o braço, machuquei o braço, os 2 joelhos, né, na queda. Mas eu acho que eu nem sei se eu ia conseguir entrar lá dentro, porque lá que eu corria realmente. Tentamos achar um outro lugar que a gente pudesse, no desespero, pudesse passar ou sair dali, né? Mas quando de repente nós olhamos aquele tanto de vagão vindo para o nosso lado, ele não tinha como, voltava e ia para lá, ia para cá. Aí foi a hora que o Elias pegou e ele estava na direção, né? Soltou a direção. Não tem jeito mais não, Sebastião, vamos morrer e acabou. A lama pegou a gente, suspendeu a gente. Em vez da gente dela cobrir a gente, suspendeu, né? O barulhão passou, aí veio aquele silêncio, sabe? Aquele silêncio assim de morte mesmo, não dá para explicar como. A natureza parece que se calou naquele momento, parou. Aí começamos a procurar e foi quando nós vimos o Leandro. A lama entrou dentro do trator e soterrou ele todo ali dentro. Aí nós começamos a cavar. Eu penso dentro de mim, né? Será que tinha como a gente salvar mais pessoas? Mas, infelizmente, não tinha, porque estava todo mundo, né, já debaixo daquela lama ali. Mas, ao mesmo tempo, fiquei feliz por ter ajudado a salvar uma vida, né, ainda, né? A Polícia Civil começou a ouvir sobreviventes, como o Sebastião aí do rompimento da barragem em Brumadinho, em busca de explicações para as causas da tragédia. E os 5 engenheiros que foram presos na semana passada não conseguiram habeas corpus. As imagens do momento do rompimento da barragem de Brumadinho e do avanço veloz do mar de lama na região estão sendo analisadas por peritos. A polícia quer saber por que havia pessoas próximas à estrutura no momento da tragédia. Uma das suspeitas é que os funcionários poderiam estar no local por terem detectado alguma anormalidade na barragem. Em nota, a Vale disse que os profissionais que aparecem nas imagens na área da barragem estavam realizando tarefas rotineiras, como a coleta de dados para atender ao cumprimento de requisitos legais, e ressaltou que a barragem não estava em obras. A polícia também quer explicações da Vale sobre a eficácia do plano de emergência para a barragem 1, que já previa que em caso de rompimento, os rejeitos atingiriam a área do centro administrativo e o refeitório da empresa, que estavam cheios no momento da tragédia. Pelo caminho natural, o curso natural dos rejeitos, no caso de uma avaria da represa, um rompimento, ela está naquela linha. Então nós temos que avaliar tecnicamente se o plano de segurança foi bem elaborado ou não.
2 engenheiros da empresa alemã Tuvisud e 3 funcionários da mineradora Vale permanecem presos em uma penitenciária na Grande Belo Horizonte. Eles foram os responsáveis pelos documentos que atestaram a estabilidade da barragem que se rompeu no início da tarde do último dia 25. O pedido de habeas corpus feito pelos advogados dos presos foi negado pela Justiça Mineira. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou sobre punições mais severas para tragédias ambientais como essas. O sistema precisa ser aprimorado. Os órgãos, tanto os estaduais quanto os federais, precisam ter uma coordenação maior. O processo de licenciamento e fiscalização deve envolver todos os órgãos de maneira concomitante, de tal sorte que eles possam trocar informações, trocar dados, estatísticas, enfim, relatórios em tempo real, ou pelo menos com uma constância mais precisa. Hoje o sistema não é o mais adequado, mas isso não retira a grande responsabilidade da empresa. A Defesa Civil explicou hoje que as doações que foram enviadas de todas as partes do Brasil ajudaram muito as vítimas de Brumadinho, mas novas doações não devem ser feitas. Neste momento, não há necessidade nenhuma de nenhum bem a ser doado para as vítimas de Brumadinho. Toda vez que aporta aqui novas doações, nós temos que a logística para essa demanda ela é grande. Então qualquer doação agora ela começa a trazer dificuldade para a logística de acondicionamento. O governo de Minas agradece a todas as pessoas que fizeram as doações, mas neste momento elas estão suspensas. Um homem que operava um drone na área de buscas pelas vítimas da tragédia de Brumadinho foi preso hoje de manhã. O aparelho pode colocar em risco as aeronaves que sobrevoam o local. A aeronáutica, que faz parte dessa força-tarefa, ela tem equipamentos de detecção de drone, então qualquer drone que adentre esse espaço, ele será percebido, é uma contravenção penal. É muito importante que esse aviso seja obedecido e nós estaremos em campo para poder fazer valer a segurança dessas pessoas. Um dos grandes problemas práticos das famílias vítimas da mina da Vale é a perda de documentos. A Polícia Civil começa a funcionar nesta terça-feira um novo posto de atendimento. A Polícia Civil ela está com um posto de identificação que ele vai situar a partir de amanhã no Parque da Cachoeira. Lá vai ser possível identificar, proceder aí a coleta de dados para emissão de carteira de identidade de até 200 pessoas. Esse é um trabalho que a gente faz para poder ajudar diante das circunstâncias. Tem muita gente sem documento, perdeu o documento. É uma forma de amenizar esse problema. Nessa coletiva que as forças de segurança fizeram no começo da tarde de hoje, o Corpo de Bombeiros falou sobre os destroços do vestiário, onde 3 corpos já foram encontrados, vestiário da Vale, e explicou sobre o uso de novas máquinas no resgate de corpos e ainda como as equipes trabalharam após a chuva intensa desta manhã. O efetivo que na parte da manhã ele estaria na área quente, ele foi realocado para a questão do percorrimento do Paraopeba. Então nós estamos inclusive com embarcações lá, justamente verificando a possibilidade da questão da localização de corpos. A gente teve a localização de 2 fragmentos de corpos por equipes do IBAMA também, que estavam trabalhando na região. Esses segmentos de corpos, perdão, eles já foram recuperados e também já foram encaminhados para a Polícia Civil para identificação. Em relação à questão do vestiário, a gente já começou a fazer o acesso, já tiramos 3 vítimas e a possibilidade de a gente encontrar mais vítimas em um estado que facilite a identificação desses corpos pela Polícia Civil, em um melhor estado de conservação, é muito provável. Também uma novidade importante é que a partir de hoje nós trabalharemos com 15 máquinas pesadas em toda a área, distribuída por toda a área de rejeito. Antes nós estávamos com 5 máquinas e hoje, a partir de hoje, trabalharemos com 15 máquinas. O marido de uma das vítimas da tragédia de Brumadinho contou hoje para a nossa repórter Kelly Dias como recebeu a notícia. Edson Luiz Albanês teve que vir para BH no final da manhã de sexta-feira, dia da tragédia, para participar de uma reunião e chamou a esposa para vir com ele, mas ela não quis. Quando ele já estava no escritório, foi então que Edson recebeu a notícia do rompimento da barragem e voltou imediatamente para casa. A mulher dele foi encontrada morta, abraçada à cachorrinha.
só consegui ter acesso à minha casa mesmo por volta de umas 8 horas da noite. Imediatamente, minha cachorra, eu tenho uma Rottweiler que fica no quintal. Eu ouvi o rastejo dela no escuro. Eu a reconheci, ela imediatamente começou a fazer festas para mim. Eu abracei um pouco, peguei o meu celular, acendi a luz da lanterna e fui caminhando pelo quintal, mas já comecei a me deparar com uma montanha de uns 8 metros de entulho, fragmentos de madeira, containers, enfim, uma coisa horrorosa. Minha caminhonete estava lá no meio também, toda amarrotada. Fui até a portaria da mineração, onde lá encontrei alguns amigos que estavam lá também. E eles me ajudaram a arrombar alguns cadeados de portão e pular o muro da minha casa. Foi quando eu me dei conta que a minha casa já não existia. A sua esposa o corpo dela foi encontrado quando? Ela foi encontrada na quarta-feira à tarde. Eu todos esses dias eu estive lá nos escombros tentando acompanhar e resgatar alguma memória, porque moeu toda a minha casa. Tinha uma gaveta inteira. Umas 5 horas o bombeiro me ligou dizendo que havia encontrado a minha esposa. Ele falou, ela está com uma roupa assim, me deu a descrição. Eu falei, pode ser. E quando ele me disse, ela está com uma cachorra nos braços, eu falei, ela. Tenho certeza que se ela tivesse fugido e não resgatado a cachorrinha, ela não iria se perdoar. O presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, Gerson Kelman, renunciou ao cargo 10 dias depois do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. O engenheiro tinha tomado posse no dia 19 de janeiro deste ano. O IBRAM, que é a organização que representa as empresas que atuam no setor mineral no Brasil, não divulgou o motivo da saída do executivo. O trabalho de reconhecimento dos corpos encontrados na área da barragem da mina da Vale, no Córrego do Feijão, continua sendo feito de forma cuidadosa pelos técnicos do IML de BH. Há 14 investigações em andamento. Lilian esteve no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte várias vezes nos últimos dias, em busca de notícias do marido, Edione José dos Reis, de 43 anos. Já é a terceira vez que eu venho. Ontem foi à tarde para identificar o corpo e hoje para estar liberando. Como já se passaram muitos dias desde o rompimento da barragem, pelo estado avançado de decomposição dos corpos, a identificação por impressões digitais já não é mais possível. Na última semana, familiares trouxeram ao IML materiais que pudessem auxiliar no reconhecimento dos corpos. Trouxe raio-x, odor de dente, trouxe escova de dente, tudo. Colheu o DNA do meu filho e tudo. 199 pessoas continuam desaparecidas em Brumadinho. Nos próximos dias, muitos familiares ainda vão passar pelo IML da capital para reconhecer os corpos. Em um ambiente de tanta dor, um alento. Voluntários estão acampados na porta do Instituto há mais de uma semana, oferecendo lanches a essas famílias. A gente começa a chegar por volta das 6h30 da manhã, monta o café e fica aproximadamente até as 11 horas da noite. Doar um pouco do tempo, de atenção, de carinho, dar um abraço. Ainda não há previsão de término das buscas. Para quem conseguiu enterrar um ente querido, o que resta agora é recomeçar. Devagar a gente chega lá, fé em Deus. No final de semana, o governador de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, visitou Brumadinho pela terceira vez desde o rompimento da barragem da Vale. Em um pronunciamento, Zema defendeu a punição aos responsáveis e o ressarcimento rápido das vítimas. Ele sobrevoou as áreas afetadas, visitou famílias atingidas e afirmou que vai quitar as dívidas atrasadas que o governo tem com a cidade de Brumadinho. Nós já solicitamos e vou estar passando essa semana ainda para o prefeito uma posição sobre o que o Estado pode fazer para estar priorizando a cidade de Brumadinho naquilo em que o antigo governo deixou de pagar. Tem um valor? Não tenho esse valor aqui, mas pelo porte da cidade vai ser coisa aí da ordem de 10 a 15 milhões, eu suponho, que esteja lá atrasado. E um homem foi preso por registrar o falso desaparecimento da esposa e da filha
que supostamente estariam na pousada Nova Estância no momento do rompimento da barragem em Brumadinho. Ele apresentou documentos falsos à polícia e disse que queria ter acesso à doação oferecida pela Vale às famílias de vítimas da tragédia. Outras certidões de nascimento falsas também foram encontradas dentro da mochila do suspeito, que assumiu ter feito todos os documentos. O homem que foi detido é aposentado por invalidez e já foi preso lá em 2014 por fraude em um vestibular de medicina. E ainda nesta edição, nós vamos voltar a falar sobre as consequências da tragédia em Brumadinho. No próximo bloco, você confere a rodada do final de semana no Campeonato Mineiro. A gente fala agora de futebol. A rodada do Campeonato Mineiro neste final de semana teve os 3 times de Belo Horizonte em campo na disputa pela liderança. Atlético e Cruzeiro venceram e o América ficou no empate sem gols. No sábado, o Atlético recebeu o Guarani de Divinópolis e, mesmo com um time misto, venceu com tranquilidade. Alejandro aproveitou o cruzamento de Guga e abriu o placar. O segundo gol foi marcado por Maicon Bolt, que chutou no cantinho. Vitória tranquila e foco no jogo de terça-feira, no Uruguai, pela Copa Libertadores. Jogar no Uruguai é decisão de campeonato, é tradição. Os uruguaios são ótimos, são muito competitivos, é como o Brasil e a Argentina. Não temos muitas informações, mas o que foi possível nós observamos. Porque eles também jogaram pouco. O pau vai cantar, vai ser um jogo de Libertadores mesmo. No domingo, o Cruzeiro visitou o Vila Nova e venceu com tranquilidade. O atacante Fred aproveitou o cruzamento de Orejuela e abriu o placar. No fim do primeiro tempo, um verdadeiro bombardeio do ataque do Cruzeiro terminou no gol de Rafinha. Na segunda etapa, o Cruzeiro cobrou a falta rápido. Renato Kaiser chutou cruzado e a bola sobrou livre para Raniel fechar a conta. 3-0. Com a vitória, o Cruzeiro encosta no América na briga pela liderança da primeira fase do Campeonato Mineiro. E desta vez um 3-0 sem sustos e com a aprovação do técnico Mano Menezes. Buscou 2-0 sem se expor, buscou 3-0 sem se expor. É assim que tem que ser, assim que o Cruzeiro é, sob o meu comando. E eu não gosto de ficar tomando gol todo jogo, não. Isso tira a tranquilidade da equipe. Quando olha a tabela e você vê a dificuldade de fazer porque o Cruzeiro quase não toma gol, você já vai para o jogo com uma pressão muito maior como adversário. É isso que eu quero. A enxurrada de informações que chega até nós no dia a dia muitas vezes nos confunde e até faz com que a gente foque naquilo que é mais negativo. É preciso treinar o olhar para enxergar o lado bom da vida. Hoje é dia de Pachecão para você começar bem a semana. Meus queridos, por que estamos tão exaustos? Porque a cada segundo uma avalanche de dados flui por nossos sentidos. Para processar esse dilúvio, o cérebro está constantemente filtrando e classificando informações, tentando separar os dados críticos dos ocasionais. E como nada é mais crítico para o cérebro do que a sobrevivência, o primeiro filtro com que depara grande parte das informações que nos chegam é a amígdala. A amígdala é uma estrutura cerebral em forma de amêndoa, responsável pelas emoções básicas como a raiva, ódio e medo. É o nosso sistema de advertência primitivo, um órgão sempre alerta, cuja função é encontrar qualquer coisa em nosso ambiente capaz de ameaçar a sobrevivência. Um simples sinal de perigo, a amígdala fica supervigilante. Aí nossa concentração aumenta e nossa reação de lutar pela vida é ativada. Os batimentos cardíacos se aceleram, os nervos se excitam mais rápido, os olhos se dilatam para melhorar a visão, a pele esfria conforme o sangue atravessa nossos músculos para acelerar a reação. Atualmente estamos saturados de informações, dispomos de milhões de fontes novas competindo por um quião de nossas mentes. E como elas competem, professor? Chamando a atenção da amígdala. O velho ditado jornalístico, se sangrar da audiência, funciona, porque a primeira parada com que deparam todas as informações que nos chegam é um órgão já preparado para o perigo. Ficou claro? Agora, boas notícias não prendem nossa atenção. Olha que horror, porque nossa amígdala está sempre procurando algo para temer. É isso aí. Vai entender o ser humano, irmão? Isso é complexo, isso é difícil de entender. Falou legal? É isso aí. Bye, bye.
E veja a seguir, moradores de Nova Lima, na Grande BH, temem um novo rompimento de barragem na cidade que já registrou um desastre em 2001. Representantes da FAENG se reuniram hoje com produtores rurais em Brumadinho para levantar as principais necessidades dos trabalhadores afetados pelo rompimento da barragem da Vale. Elaine tem uma lavoura em Mário Campos, um dos municípios onde o rio Paraopeba foi mais afetado pelo rompimento da barragem. O prejuízo da agricultora já chegou aos R$5.000, já que ela não pode usar a água do rio Paraopeba para irrigar a plantação. Eu tô vendo as plantas morrer e sem poder fazer nada, simplesmente nada. Hoje mesmo, que choveu de ontem para hoje, né? Fiquei muito alegre, mas infelizmente a chuva não vai durar para sempre, né? Aí vem o sol, que é a única parte pior. Você vê as plantas morrendo e não pode fazer nada. Em Pará de Minas, o Sindicato Rural não para de receber ligações. São pecuaristas que estão com medo do desabastecimento. Liga para o sindicato se nós podemos usar ou não podemos. Se você escutar, o governador não pode usar. Se você escutar o pessoal da Vale, eles falam que está dentro da especificação ainda correta. Então a gente não sabe o que a gente faz. Para tentar diminuir o impacto da tragédia e evitar mais perdas, um encontro reuniu produtores rurais da região e representantes de sindicatos na Câmara Municipal de Brumadinho. Quem participou cobrou soluções mais imediatas para o problema. Não adianta nada ficar marca reunião, mas o pessoal tem aluguel para pagar, eles têm CEMIG, eles têm os produtos, muda, o adubo, tudo isso, o pessoal está devendo isso tudo. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, cerca de 180 agricultores foram atingidos pelo rompimento da barragem. Eles são pequenos produtores que juntos seriam responsáveis por quase 300 hectares de área agrícola. Durante o encontro, a Federação da Agricultura se comprometeu a ajudar os produtores, dando suporte nas áreas técnicas e jurídicas. Dois problemas fundamentais, eu acho. Primeiro, tem que haver alguma indenização imediata desse pessoal para eles poderem sobreviver. Segundo, tem que pensar, água é uma questão fundamental. Onde ela não puder ser ofertada, ela vai ter que ser trazida até que as condições permitam usar aquela água. Então, as universidades têm que estar monitorando permanentemente. E também fornecimento de alimentação para o rebanho. Por aqui também encontramos pecuaristas de outras cidades situadas ao longo do rio Paraopeba. Eles estão com medo de o efeito do rompimento chegar até eles. A Vale se comprometeu a levar água através de caminhões-pipas para atender a dessedentação das famílias e os animais. Nós temos que olhar por esse lado. Nós procuramos a mineradora Vale para saber o que será feito por esses produtores e, por meio de nota, a empresa nos informou que está garantindo o apoio necessário para todos os agricultores e famílias afetadas, atendendo às demandas que estão sendo mapeadas pela empresa e pela Emater, como, por exemplo, o fornecimento de água para consumo humano e também agropecuário. 40 barragens de rejeitos em Minas Gerais, que são consideradas de alto risco pela Agência Nacional de Mineração, serão vistoriadas. A ação começou no último sábado. A primeira a receber a fiscalização foi a barragem Vargem Grande, em Itabirito, na região central do estado, que tem mais de 9 milhões de metros cúbicos de rejeitos. De acordo com a Vale, a barragem Vargem Grande e outras 9 que estão em Minas vão ser desativadas e a previsão é que elas sejam esvaziadas em 3 anos. Não há prazo para o término das vistorias e do resultado das fiscalizações. Moradores de Nova Lima, aqui na Grande BH, temem por uma nova tragédia na cidade que é cercada por 26 barragens. O espelho d'água da barragem Capão do Mato, da mineradora Vale, esconde muitos resíduos de minério. E neste ponto, bem ao lado da barragem, nós encontramos este paredão com muitas rachaduras. Aqui na frente, o concreto já está se soltando. E o que está acontecendo aqui? Está sendo colocada uma fina camada de cimento em cima de todas essas rachaduras. José Paulo mora na região há 15 anos e mostra outra rachadura na estrutura da barragem. A nossa preocupação, independente se vê trinca ou não, ela é enorme, porque a gente não pode confiar em mais nada que a Vale fala. Se a gente se a Corca Feijão estourou, sendo que não corria nem risco de estourar, todo mundo tem que ficar preocupado. Não existe barragem segura.
A cidade de Nova Lima, a 25 quilômetros da capital, é cercada por 26 barragens. Esta é a que fica mais perto da comunidade, cerca de 2 quilômetros. Uma proximidade que dá medo a quem vive e trabalha por aqui. Na direção da barragem, o pequeno arraial de macacos atrai muitos turistas. Tem trilhas, nascentes e uma capela do século XVIII. Depois da tragédia de Brumadinho, o medo aumentou por aqui. Como nesta escola, onde estudam quase 200 crianças. Nós ficamos apreensivos em relação à barragem e tudo o que aconteceu e o que possa vir a acontecer com a gente. Este comerciante teme que as barragens sejam uma ameaça para a comunidade. Macacos é um ponto turístico. Se acontecer alguma coisa, a gente perde a renda, não tem de onde tirar. Então, nós precisamos disso, de ajuda, socorro. Seu Jaime voltava para casa de carro quando foi surpreendido pela lama. Eu consegui arrebentar o vidro do caminhão para sair para fora. Senão, nós não conseguíamos, não. A hora que o vento entrou, aí eu puxei de lá de baixo assim, aquela respiração assim. Foi uma coisa impressionante. Uma coisa de... Para mim parecia um filme, porque foi muito difícil. Há 18 anos, uma barragem da mineradora Rio Verde se rompeu no distrito, deixando 5 mortos. A lama deixou um rastro de 5 quilômetros de destruição e devastou quase 80 hectares de Mata Atlântica. Há cerca de 6 meses, a mineradora instalou este alarme no ponto mais alto do distrito. Mas até hoje, a empresa não ofereceu um treinamento para os moradores para orientar sobre o que fazer em caso de rompimento de uma barragem. São cerca de 5.000 pessoas vivendo no fundo de um vale. Seu Djalma sabe da importância de um treinamento para esvaziar a área em caso de emergência. Eu acho que é muito perigoso, né? Para quem vive aqui, né? Que as pessoas morrem sem saber de que está morrendo. Eu acho que tem que pôr o aplicamento e ensinar as pessoas como é que faz, né? A Vale garante que as barragens da região são seguras, o que não tranquiliza os moradores. Dona de uma pousada em meio à mata fechada, Heloísa teme um dia perder este paraíso para a lama. Nós somos moradores invisíveis, como foram os moradores ribeirinhos lá de Brumadinho. Infelizmente, são invisíveis. Esta foi a última notícia desta edição e antes do tchau eu aproveito para te convidar para usar o nosso Band Zap para nos contar o que anda te preocupando aí na sua rua, no seu bairro. É o 31 99 772 7663. Ficamos por aqui, obrigada pela sua atenção nesta segunda-feira. Amanhã estaremos de volta com as notícias de Minas. Fique agora com o Jornal da Band. Até amanhã.